Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos. No apagar das luzes de 2020, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, editou algumas medidas provisórias, inclusive a de número 1023/2020. Isso no dia 31 de dezembro de 2020. Vejam aqui a medida provisória 1023/2020, de 31 de dezembro de 2020. Altera a Lei número 8.742, de 7 de dezembro de 1993, para dispor sobre o benefício de prestação continuada BPC/LOAS. A Lei 8.742 é a lei que instituiu o benefício de prestação continuada. O presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória com força de lei. Artigo 1º, a Lei número 8.742, de 7 de dezembro de 1993, passa a vigorar com as seguintes alterações. No artigo 20, parágrafo 3º, o inciso 1º, inferior a 1/4 do salário mínimo. E o artigo 2º, esta medida provisória entra em vigor em 1º de janeiro de 2021. Brasília, 31 de dezembro de 2020. 199º da Independência e 132º da República. Jair Messias Bolsonaro, Marcelo Pacheco dos Guaranis. Essa medida editada pelo presidente Jair Bolsonaro no último dia do ano de 2020 foi para manter em 1/4 de salário mínimo a renda per capita, para que beneficiários do BPC continuem com seus benefícios ou aqueles que vão pedir terão apenas até 1/4 do salário mínimo de renda per capita para isso. Nós estranhamos tudo isso porque já está no gabinete do ministro Gilmar Mendes exatamente este problema com 1/4 do salário mínimo. Vejam que quando foi instituída a lei para o auxílio emergencial, em um dos artigos desta lei aumentava para meio salário mínimo. Porém, precisava de um decreto para regulamentar este ato. Então vejam que, passado todo este tempo, não foi editado o decreto para regulamentar este meio salário mínimo, voltando para 1/4 do salário mínimo. Aí o presidente da República, no último dia de 2020, lança uma medida provisória para continuar em 1/4 do salário mínimo. Porém, o presidente da República fez isso através de uma medida provisória. No meu entender, ele descumpre o artigo 62 da Constituição Federal, passando a ser inconstitucional, porque o artigo 62 da nossa Constituição diz que é necessário que haja urgência e emergência para que o presidente da República lance ou edite um ato desse, que é uma medida provisória. Então, neste caso, nós não vemos aqui nenhuma urgência ou emergência para que, combinado com o artigo 62 da Constituição Federal, o presidente emita esta medida provisória. Poderia ser feito através de uma lei comum, uma lei simples, uma lei ordinária, e não através de uma medida provisória. O artigo 62 da nossa Constituição diz que, em caso de urgência e emergência, nós não vemos aqui que trazer de volta para 1/4 do salário mínimo a renda per capita de cidadãos em estado de vulnerabilidade seja urgência e emergência. Porque se fosse o ministro Gilmar Mendes, já deveria ter julgado o veto presidencial 55. Todos nós nos lembramos disso. O Congresso Nacional aprovou ou elevou de 1/4 do salário mínimo para meio salário mínimo a renda per capita. O presidente da República vetou.
Quando o presidente veta alguma coisa que vem do Congresso Nacional, volta para o Congresso Nacional. Voltou o veto presidencial 55 para o Congresso Nacional e o Congresso derrubou o veto presidencial. O governo recorreu, levou para o TCU, todos se lembram, através do ministro Bruno Dantas, e foi parar no STF. Está lá na mesa do ministro Gilmar Mendes. O ministro, em decisão monocrática, disse que a renda seria de 1/4, ou seja, acatou o pedido do presidente da República. Mas foi uma decisão monocrática, não houve a decisão do pleno do STF ainda. Está lá. Então, se esta lei que já foi aprovada no Congresso Nacional, ou este veto 55 já foi derrubado, está no Congresso, está no STF, na mesa do senhor ministro Gilmar Mendes, por que o presidente da República emitir uma nova medida provisória com o mesmo assunto? E neste caso, ele não está cumprindo o artigo 62 da Constituição Federal. É tanto que nós vamos entrar em contato com o deputado federal Ricardo Silva. É o deputado que deixou as portas do seu gabinete abertas para aposentados e idosos de todo o país. E nós vamos pedir que ele entre com um processo ou um projeto mostrando que é inconstitucional a MP 1023 de 31 de dezembro de 2020, porque o presidente da República não está acatando o que diz o artigo 62 da nossa Constituição. Só em caso de urgência e emergência no país, o presidente pode dispor de uma medida provisória. Claro que é prerrogativa do presidente da República, mas não pode se governar só através de medida provisória. As casas que fazem as leis do nosso país é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. O presidente, como chefe do Executivo, tem a prerrogativa, desde que cumpra o artigo 62. E o senhor presidente Jair Bolsonaro não está cumprindo o artigo 62 da nossa Constituição. Quando altera a Lei 8.742, a lei que instituiu o benefício de prestação continuada, pelo menos deve aguardar a decisão do pleno do STF. O que o STF vai dizer? Se o STF derrubar o veto presidencial 55, aí ele pode fazer o que ele quiser, porém não através de MP. A medida provisória, como falamos, deve seguir o que diz o artigo 62. Neste caso, esta medida provisória 1023, no nosso pensar, ao nosso ver, é inconstitucional, porque não há nenhum estado de urgência e emergência para que o presidente da República diga que é apenas 1/4 de salário mínimo para manter ou solicitar o BPC/Luas. Então aí está, pessoal. O presidente assinou 14 medidas provisórias, nenhuma favorecendo a idosos, aposentados e pensionistas. O ano passado nós pedimos, solicitamos, com educação, com respeito. 3 amigos nossos foram para Brasília, receberam um bocado de nãos, portas foram fechadas, porém algumas portas foram abertas. E nós vamos procurar essas mesmas portas. Inclusive o gabinete do idoso do deputado federal Ricardo Silva. Eu vou tentar hoje ainda pela manhã entrar em contato com a assessoria do deputado Ricardo Silva e pedir que o deputado Ricardo Silva estude o modo de já entrar com um projeto para barrar esta MP a 1023. Nós entendemos que ela é inconstitucional. Hoje é sábado, dia 2 de janeiro de 2021. Muito obrigado a todos.